E aí, galera, bacana? Vamos continuar nossas aulas de história. Nós vamos falar agora sobre a Antiguidade Oriental, né? As civilizações orientais. Só que nós vamos ver nessa aula as características gerais, o que elas têm em comum, diferenciando algumas coisas. Nós vamos ter, estou vendo se eu faço ainda, não sei, tá? Uma aula específica para cada civilização, uma para o Egito, uma para a Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas. Mas para você que não quer assistir essas aulas, essas três civilizações, essa aqui serve, tá? Por quê? Porque eu vou pegar características gerais de todas elas, das civilizações orientais. E quando a gente fala sobre civilizações orientais, nós estamos referindo às primeiras civilizações, os primeiros estados, tá bom? Vamos ver as principais características deles, né? Como que eles se organizavam economicamente, politicamente, a questão da religiosidade deles, essas paradinhas e tudinho, beleza? Mas antes, né, você se inscreve no canal, você compartilha com seus amigos aí, com a galera, para a gente continuar desenvolvendo aí o projeto, ok? Então, vamos lá, galera. Olha, nós vamos falar sobre as principais características dessas grandes civilizações. As mais antigas civilizações da história surgiram na Antiguidade Oriental, entre os anos 4000 e 2000 a.C. Beleza. Antiguidade Oriental. É interessante você perceber que a antiguidade, de fato, ela é dividida em duas partes, tá? Nós temos a antiguidade oriental e a antiguidade ocidental. A oriental é ali na região do Crescente Fértil que surgiram as primeiras civilizações. Muitos vestibulares não cobram questões da antiguidade oriental. Por quê? Porque eles começam a cobrar, começam a pedir a partir das civilizações do Ocidente, da história antiga ocidental, que no caso deixou um legado cultural muito grande para a gente, no caso os gregos e os romanos, tá? Mas nós não podemos negar a importância, galera, das civilizações orientais. O que o Egito deixou para a gente de legado cultural, a escrita que surgiu lá no Oriente, tá? Na Antiguidade Oriental, o primeiro código de leis escritas, muitos legados, coisas que nós utilizamos hoje, tá? Nós usamos porque não foi do Ocidente, foi do Oriente. Então não podemos negar a importância da Antiguidade Oriental. Essas grandes civilizações, né? Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e os persas, tá bom? E nós vamos começar a desenvolver essas civilizações aqui. Olha só, elas foram chamadas de civilizações hidráulicas. Por quê, professor? Civilizações hidráulicas significa que elas dependiam de rios, tá? Essas sociedades, essas civilizações, quando vão surgir, elas vão se localizar em regiões que são bem próximas a rios. No caso, o Egito, o Rio Tigre, o Rio Eufrates, o Rio Jordão. Essas civilizações irão surgir ali. E elas são hidráulicas porque elas dependiam sim dos rios, não só para a agricultura. Tá? A própria necessidade de organizar um estado, um contingente de pessoas para fazer grandes obras de irrigação, que vou já falar delas daqui a pouco, tá? É uma necessidade que eles tinham. Tá? Isso vai contribuir para o desenvolvimento do próprio Estado e dessas próprias civilizações. Então, essas civilizações, elas eram chamadas de civilizações hidráulicas, porque elas estavam ali nas regiões próximas a rios e dependiam dos rios. Então, essas principais civilizações, tá, da Antiguidade Oriental foram quem? Os egípcios, ali no Vale do Rio Nilo, né, Mesopotâmia. Quando a gente fala de Mesopotâmia, fique ligado, ó. Eu não estou falando de Mesopotâmia como um estado, não. A Mesopotâmia é uma região. Eu vou colocar uma específica sobre Egito e Mesopotâmia e vou explicar melhor. O Egito foi um estado centralizado. A Mesopotâmia é uma região onde irão surgir diversos estados, sumérios, acádios, tá? Então, não vejam a Mesopotâmia como um país, não vejam a Mesopotâmia como um estado. Vejam a Mesopotâmia como uma região. É tanto que a própria palavra meso, entre, né, Mesopotâmia, significa entre rios, né? Civilizações que surgiram na região ali, tá? Da Mesopotâmia, beleza? Então, temos a Mesopotâmia, temos os hebreus, temos que ficar ligado na importância dos hebreus, né, para o grande legado que eles nos deixaram, principalmente o legado religioso, né, os persas, né, no atual Irã, né, tá tendo uma treta lá, que quiser dar uma voltinha lá, fique à vontade, os hindus, né, planície do rio Indo, né, os chineses. Então, observe que nós temos aqui todas essas civilizações. O que interessa mais para a gente aqui é os egípcios, a Mesopotâmia, os hebreus, tá bom? Os persas, tal. Fenícios também, que nós vamos ter aulas específicas sobre esses camaradas aí. Então, galera, essas são as civilizações, as primeiras civilizações da história.
onde nós vamos ter o início de um projeto de Estado, de organização, de exército, de tributos, de obras públicas, né, de trabalho regido por um Estado, ok? E grandes legados culturais que essas civilizações nos deixaram, ok? Então, vamos ver as características dessas civilizações. Muito bem. O que elas têm em comum, né? O que essas civilizações apresentam em comum para a gente? A escrita, a arquitetura monumental, a agricultura extensiva. Eu quero focar duas coisas aqui. Professor, a escrita, todos esses povos tinham escrita? Não. Mas a escrita vai surgir na Mesopotâmia, né? Com os sumérios, a escrita cuneiforme, os egípcios terão escrita, e essa escrita elas vão se diversificando, ok? Mas vai ser com essas primeiras civilizações que nós temos o surgimento da escrita. E os sumérios, uma civilização lá da região da Mesopotâmia, eles são os caras que vão inventar a escrita cuneiforme, né? Vão apenas cunhar formas. Não é escrita como a gente pensa hoje, tá? De letrinha e tal, que vem depois, ok? A escrita era representações de imagens, cunhando formas em argila. Por isso, cunhar formas, por isso, cuneiformes. Beleza? Os egípcios também eles vão ter o tipo de escrita dele, né? Hieroglífica e tal. Nós vamos trabalhar isso aqui depois. Mas a escrita foi muito importante, por quê? Porque eu estou falando de estados. E esses estados, eles vão começar a ter leis agora. Eles vão começar a ter regulamentos. Eles vão ter agora toda uma estrutura administrativa para controlar a produção, controlar o contingente das coisas. Por isso, a necessidade de uma escrita para essas civilizações. Beleza? Então, nós temos a agricultura extensiva, a domesticação de animais. Olha só que interessante, a agricultura e domesticação de animais. Agricultura, porque vai ser, quando surgem essas civilizações, que a galera vai se fixar. Pense comigo, se na pré-história o cara era nômade, né, porque ele era caçador e coletor, e quando ele inventa a agricultura, ele vai se fixar em uma região que seja rica, que seja fértil. Beleza? Por isso, olha só que eu tenho uma agricultura agora que depende também do próprio rio, beleza? E quando eu falo também para vocês de domesticação de animais, que é uma das características que contribuíram para a sedentarização do homem, tá? Na Terra. A metalurgia, né? Lembrando que os povos ali, bem no final do Paleolítico, ou do Neolítico, né? Ali por 5.000 a.C. a 4.000, essas civilizações, esse povo agora do Neolítico, ele passa por um processo de, que chama de era dos metais, né? A metalurgia. A galera começa agora a fundir metais. Isso vai ser muito importante. Na nossa aula de pré-história, nós falamos, né, sobre idade dos metais. Você dá uma olhadinha na aula, tá? Para você ficar ligado nessa parada aí. Nós temos também a escultura que esses caras vão deixar, né? A pintura em cerâmica, a divisão da sociedade em classes e a religião organizada, né, estruturada como sacerdotes, lugares para reverenciar os deuses e assim por diante, né? Toda a estrutura religiosa que essas primeiras civilizações deixaram. Porque essas civilizações, elas eram civilizações teocráticas, né? Ou seja, o cara que tinha o poder político, ele também concentrava em si o poder religioso. Então, nós temos toda uma organização estrutural religiosa ali que vai ser muito importante para essas civilizações. Beleza? No Egito, por exemplo, o faraó, ele não é representante nem de Deus, ele é o próprio Deus. E as outras civilizações, os grandes líderes, eles também terão, como falei agora há pouco, tanto o poder político quanto o poder religioso. Então, uma característica geral dessas civilizações também é o fato de elas serem teocracias, né? Elas serem estados teocráticos. Tranquilo? Então, vamos que vamos. Olha só. A invenção da escrita permitiu ao homem registrar e difundir ideias, descobertas e acontecimentos que ocorriam ao seu redor. Por isso que eu falei para vocês, né, da importância da escrita para essas civilizações. Por quê? Porque ela vai ser vista como um processo administrativo, com uma maneira de organizar, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Isso. Com uma maneira de organizar as coisas, né? Toda uma estrutura administrativa, porque eu estou me referindo a Estado. E o Estado tem que ter uma estrutura administrativa. Por isso que essas civilizações, elas detinham, né? Detinham a escrita como um dos instrumentos de organização do Estado. Beleza? Muito bem. Então, esse avanço, né? Esse avanço é responsável por grandes progressos científicos, tecnológicos, que possibilitaram o surgimento de civilizações mais
complexas. Muito bem. Então, um Estado, com certeza, se a gente parar para analisar, ele vai se organizar muito mais quando ele começa a ter uma estrutura administrativa. Lá no Egito, por exemplo, os escribas, né, eram os administradores do Estado. Os caras, eles eram responsáveis por escrever, por registrar as coisas. E eu não estou falando de uma escrita tão simples como é a nossa hoje, não tão simples assim, onde nós representamos os sons, né? A escrita egípcia não era a escrita que representava um som, eles não tinham A, o B ou C, eles tinham imagens que eles representavam em papiro. Então era muito complicado ter milhares e milhares de imagens para interpretar aquilo dali e registrar as coisas. Por isso que o papel do escriba lá no Egito era muito importante. Então nós temos aqui alguns exemplos de escritas, né? Como falei para vocês, a escrita suméria cuneiforme, que foi a primeira escrita. É tanto que a história atribui a criação da escrita cuneiforme como o fim da pré-história, né, e o início da história. Como eu disse, até uma visão preconceituosa. Mas a partir dos sumérios, a partir da escrita cuneiforme, o homem começou a registrar as coisas, não mais apenas em fogueiras, apenas em vestígios rupestres em cavernas, não. Agora, registros escritos. Isso foi muito importante como uma fonte histórica. Tá bom? Esses caras deixaram isso aqui. Então, a primeira escrita foi a escrita sumeriana, a escrita cuneiforme, que significa cunhar formas. Eu queria representar, por exemplo, uma água, né, um litro. Eu não escrevia L-I-T-R-O. Não, eu não escrevia litro, porque eu não representava ações. Eu desenhava em argila, cunhando esse litro, para representá-lo. Tranquilo? Por isso que escrita cuneiforme. Nós tivemos também a escrita lá no Egito, né, a hieroglífica, com ideogramas. Quando eu falar de Egito, eu vou especificar mais a escrita egípcia, porque ela também tem suas classificações, 3 tipos de escritas, né? Cada uma delas para uma atividade, para um grupo social diferente, tá bom? Não se preocupe com isso não. Mas eu tenho a escrita egípcia, fique ligado na importância dos escribas lá no Egito, como administradores, né? Como registradores de toda a estrutura pública da sociedade. Tranquilo? Nós temos a escrita fenícia. Os fenícios foram eles que inventaram o alfabeto. A escrita fenícia, né, que é o atual Líbano. Observem, quando surgiu a escrita, eu não estou falando de letras A, B, C, D, F, G, não. Estou falando de símbolos que eram representados. Os egípcios faziam assim, os sumerianos faziam assim, a galera da antiguidade fazia assim. A fenícia, os fenícios, quando surgem, né, eles que vão criar o alfabeto. E vão começar agora representações. Isso vai ser muito importante. Olha só como é importante nós estudarmos essas civilizações da antiguidade, porque nos deixaram um legado muito grande. Né? Então, não é só estudar Grécia e Roma, porque os gregos inventaram a democracia, os romanos a república, o direito. Não. Né? Temos muitas coisas que nós utilizamos hoje, que nos influenciam até hoje, que foram criadas, inventadas, iniciadas pelas civilizações orientais. Ok? Então, observe bem aqui, esse mapa aqui, que estou representando a região do Crescente Fértil, né? Tu vê ali o Rio Nilo, né? Ali mais abaixo, tu vê o Rio Tigre, o Rio Eufrates. Então, essa meia-lua bem aí, todinha, ela é o famoso Crescente Fértil. Foi nessa região aí que nós tivemos o desenvolvimento dessas primeiras civilizações. Então, se uma questão perguntar para vocês o que é o Crescente Fértil, tá? Foi essa região onde surgiram as primeiras civilizações. Tá? Uma região muito fértil, por conta dos rios que ali estão. Okay? Hoje nós sabemos que é uma região muito vulnerável, né? Isso ali a treta está muito grande. Então vamos compreender as características dessas civilizações, tá? Entendendo aspectos econômicos, aspectos políticos, aspectos sociais e aspectos religiosos de todas elas. Tranquilo? Como eu disse, essa aula são características gerais das civilizações orientais. Nós vamos ter específicas, né? A aula só do Egito, só da Mesopotâmia, dos hebreus, dos fenícios e dos persas. Então, vamos para os aspectos econômicos. Primeiro, modo de produção asiático. Karl Marx, ele dividiu a história em modos de produção. Primitivo, o primeiro, né? Já fala, que eram organizações simples. Só que quando surgiu os primeiros estados, os homens agora eles começam a organizar no que ele chamou de modo de produção asiático. Depois vem o escravista, que é o grego e romano, o feudal, na Idade Média, e o capitalista. Beleza? Então, o que caracteriza esse modo de produção asiático? Vamos ver as principais características. Primeiro, as terras eram pertencentes ao Estado.
Ah, então já tem aqui a noção de propriedade privada. Sim, mas não eram todas as terras que eram propriedade privada, não. As melhores terras eram do Estado. E geralmente as melhores terras eram aquelas próximas aos rios, né? Por isso que o Estado tinha uma força muito grande. Porque como as melhores terras pertenciam ao Estado, ele que controlava a produção, controlava o trabalho. Quem quiser sobreviver, que trabalhe para mim, que sou o Estado. Então, uma das características da economia dessas sociedades é que o Estado controlava toda a produção. Beleza. Então, nós temos um predomínio da agricultura de subsistência e de regadio. Quando eu falo economia de regadio, essa palavra regadio significa uma agricultura que depende dos rios. Galera, e eles dependiam do rio mesmo para plantar. Ah, professor, mas então eles plantavam só as margens dos rios? Não. Essa necessidade de ter um Estado que controle um contingente de pessoas, de trabalhadores, de escravos, para que possa fazer obras de irrigação, para que eu possa levar esse rio, fazer buracos, valas, para que essa água possa ir mais distante do rio. São as grandes obras de irrigação, que também é uma das características desses estados, tá? Esses primeiros estados. A necessidade de criar essas obras de irrigação. Mas não esqueçam que eram civilizações que dependiam dos rios. Por isso, civilizações hidráulicas, né? Como eu disse, eles faziam diques, canais de irrigação, represas. Tá? Isso aqui era responsável pelas áreas agricultáveis. Eu coloquei uma imagem aqui para a gente ter a ideia do que seria uma obra de irrigação. Observe que tem aquele barquinho bem ali em cima, ali é o rio. Olha só como essa região que está mais distante do rio, existem canais, né, de água que eles fizeram. Né? Isso aqui são os diques, são as obras de irrigação que o Estado mobilizava a construção. E que nessas áreas bem aí, né, se tornavam áreas férteis, água disponível para a agricultura. Por isso a necessidade, tá, de levantar um grande contingente de pessoas para fazer essas obras. Então eles não plantavam apenas próximos aos rios, eles faziam, né, diques, canais de irrigação para expandir a área agricultável, beleza? Então a principal atividade que eles tinham, né, na agricultura era o cultivo de cereais. Então eles tinham comércio, artesanato, eram atividades secundárias. Muito bem, comércio, olha só. Ah, professor, então quer dizer que esses povos não tinham comércio? Tinham, galera. As civilizações, quando se sedentarizam, já iniciam um comércio de troca, por escambo, né? Alguns vão criar moeda, como os lídios, tá? Então, mas o comércio é uma atividade humana necessária. Por quê? Porque um cara que está produzindo a cerâmica, por exemplo, ele não está plantando, mas ele tem que comer. E aquele que está plantando vai fazer algum tipo de negócio com ele, beleza? Para que ele possa ter aquele alimento, aquele cara possa ter a cerâmica para colocar o que ele está produzindo, aquele excedente. Por isso que o comércio é uma necessidade. Tranquilo? Então, essas civilizações, elas tinham sim um comércio, tá? Os fenícios, eles tiveram um comércio mais intenso das civilizações. Desses, ó, dos hebreus, fenícios, persas, Egito e Mesopotâmia. Fique ligado que os fenícios foram os que desenvolveram um comércio mais intenso. Quando eu falar dos fenícios, eu vou explicar para vocês, porque eles eram dedicados, né, predominantemente ao comércio marítimo, né, que era a talassocracia no Mediterrâneo. Os fenícios, eles formaram grandes impérios ali no Mediterrâneo. Beleza? Eles eram um povo, de fato, que dependiam do comércio marítimo. Então, dos povos da antiguidade, um que teve a exceção, que teve um comércio mais intenso, foi o fenício. Por isso que os fenícios inventaram o alfabeto. Olha só, vê como a importância da escrita. Se os caras, os fenícios, eles têm um comércio mais intenso, então eles precisavam de uma escrita que fosse mais rápida, mais clara, beleza? E que não fosse aquele negócio todo onde ia representar tudo que eu fazia comércio por imagens. É aí que eles vão ver a necessidade da criação do alfabeto. Uma escrita mais simples, tá? Mais eficiente. E a escrita, não esqueçam, cara, não foi criada para o cara escrever cartinha de amor para gata, não. A escrita, quando surge, é uma necessidade econômica, de administração econômica, beleza? Por isso que os fenícios, eles são exceção por conta disso, porque eles desenvolveram um comércio intenso e eles desenvolveram, dentro da escrita, né, o alfabeto, beleza? Fique ligado na importância dos caras. Então, aqui novamente, né, a imagem dos canais de irrigação, tem muitos aí que você pode procurar na internet para você ter uma noção de como seria. Muito bem. Então, vamos ver os aspectos sociais dessas civilizações. Só relembrando, aspectos políticos, nós temos um Estado que controla a produção. Ah, professor, eu tenho, então,
escravos na antiguidade, sim, tivemos escravos. Mas fique ligado que o escravo, ele não foi a base da produção dessas civilizações. Não foi. Okay? Vai ser mais tarde, os gregos e os romanos, que o escravo se torna a base das sociedades. Eu tinha, sim, escravidão na antiguidade. Os hebreus, que foram escravizados no Egito. Mas o tipo de trabalho que predominava nas civilizações orientais, tá, era uma servidão coletiva, uma corvéia real. Por quê? Porque era o Estado que convocava a galera para o trabalho em suas terras. Quem quisesse sobreviver. É isso? Vamos lá. Temos aspectos sociais. Nós temos o predomínio, né, da sociedade estratificada, onde cada grupo social tem uma posição e uma função definida, porque eu estou me referindo a um Estado, uma organização e funções bem determinadas. Tá? A posição social é determinada pela hereditariedade, beleza? Os tronos, né, eram herdados, ficados para os filhos, isso é muito importante. E nós tivemos ali uma estrutura estática, sem mobilidade social. Eu não gosto muito de falar que não tinha mobilidade social, mas primeiro isso que já é mobilidade social. É a possibilidade de você sair de uma camada social e ir para outra. Era bem fechada, né, a posição social. Se você nascesse, por exemplo, como um servo, você morreria como servo. Um camponês, você morria como camponês, geralmente. Mas não podemos excluir as possibilidades das exceções. Na própria Bíblia, né, que é um grande registro dos hebreus da história da antiguidade, nós vimos, né, que José, por exemplo, ele foi uma exceção, né, um cara que teve toda uma ascensão dentro de uma civilização, né, no caso, no Egito, o cara chegou como escravo, né, onde ele chegou, beleza? Então, mas fique ligado que era um modelo de sociedade fechada, ok? Beleza. Nós tínhamos na questão do regime do trabalho, né, como eu comentei agora há pouco, especificar mais agora. Nós tínhamos a servidão coletiva, que era a corvéia real, tá? Trabalho compulsório, mas não é escravidão. Cuidado, não podemos confundir servidão com escravidão. O escravo é uma propriedade, o servo trabalha se quiser sobreviver, beleza? Então, no Egito, era o Estado que era dono das melhores terras, ele que convocava. Quem quer trabalhar para mim? Quem quisesse ir, bicho. Entende? E ele ia receber parte da produção, excedente, tá? A cervejazinha, que os egípcios gostavam demais. Tranquilo? Então, era o Estado que convocava o povo para trabalhar nas suas terras. O Estado controlava a produção. O Estado controlava o trabalho. Beleza? Muito bem. Por isso, servidão coletiva. Então, eles produziam excedentes agrícolas entregues ao Estado sob a forma de impostos. Então, os camponeses não eram escravos, como falei para vocês, já que viviam em comunidades, produziam seus próprios alimentos e construíam suas moradias. É tipo assim, pega aqui o exemplo do Egito, né? Quando o rio estava baixo, né, e deixava aquela substância humus, né, que era boa para a agricultura, aquela terra do Estado. Então o Estado, galera, vem trabalhar para mim. E os caras iam, tá produzindo, parte da produção destinada ao Estado, que o Estado ficava guardando aquele excedente de produção. Por quê, professor? Por que o Estado ficava guardando em seus cofres, né, aquilo que era produzido? Porque o rio enchia. Quando o rio Nilo enchia novamente, não tinha como a galera trabalhar na agricultura. E agora, todo mundo vai ficar com fome? Claro que não. O Estado vai pegar essa mesma população que trabalhou para ele na agricultura e vai falar, galera, vem trabalhar para mim, vamos fazer pirâmides, vamos fazer templos. Eu tenho excedente que eu posso distribuir para vocês. Observe que o Estado está controlando toda a produção. Por isso que parte da produção era destinado ao Estado. Então, nós tínhamos uma divisão da sociedade, das civilizações, onde nós tínhamos soberano e aristocracia, que eram os nobres e sacerdotes, muito importante, porque eram sociedades teocráticas. Nós tínhamos grupos intermediários, que eram os burocratas, militares, mercadores, artesãos. Nós tínhamos os camponeses e escravos. Né? Só que fique ligado que quando eu falo de escravo, eu não estou dizendo que esse escravo é a base da produção dessas civilizações. Não, tinha escravo, mas a base da produção era a corvéia real, era a servidão coletiva. Ok? Mas tínhamos sim escravo. Agora, se hoje tem trabalho escravo, imagine na antiguidade. Só não era a base. Você entende? Então, fique ligado. Os camponeses não eram escravos. Esses escravos, eles eram utilizados na construção de obras públicas, né? Tanto os escravos quanto a galera que trabalhava para o Estado, que eram os camponeses, né? Trabalhavam que na obra de irrigação, nos templos, nos palácios e essas paradinhas aí. Beleza? Nós tínhamos os fenícios e os hindus que fizeram uma exceção nessa questão de divisão da sociedade, porque os fenícios, a sociedade era de classe, né? Lembrando que os fenícios,
Eles vão ser muito importantes, né? Nós vamos trabalhar essas civilizações tudinho. E os hindus, que é uma cidade de castas. Lá em Sociologia, nós vamos falar sobre o hinduísmo, sobre a sociedade de castas, e nós vamos ver que eram sociedades altamente fechadas, né? Sem mobilidade social, tal. Um modelo totalmente diferente do tradicional que nós conhecemos. Isso aqui eu vou trabalhar lá em Sociologia com vocês. Então, fique ligado na divisão da sociedade, beleza? Uma coisa muito importante dessas civilizações são os aspectos religiosos dela. Predomínio do politeísmo. Eles acreditavam na existência de inúmeros deuses. O politeísmo, Deus para tudo. Para os fenômenos da natureza, para os sentimentos que eles tinham. Tudo, né? Para eles representavam a partir de deuses. Então, essas civilizações não desenvolveram um único Deus. Só teve uma, que foi uma exceção, que foram os hebreus. Tá? Que eu vou falar aqui para vocês mais tarde. Então, esses deuses, né, dessas civilizações orientais, eles tinham estreitos vínculos com as atividades e as forças da natureza. Por isso que existiam muitos deuses, porque existiam muitas atividades, né, e muitas forças da natureza. Como eu falo de exceção, eu quero focar com vocês duas aqui. Os hebreus desenvolveram o monoteísmo, um único Deus. Abraão, Isaac, Jacó, essa galera todinha, eles vão desenvolver a ideia de um único Deus, de um monoteísmo, ok? Que deixa um legado muito importante, né? Porque hoje nós temos o cristianismo, nós temos o judaísmo, nós temos essas grandes religiões monoteístas, tá certo? O Islã e tal. Muito bem. E tudo isso foi herança desses hebreus. Por isso a importância da antiguidade oriental. Olha só, já temos escrita como herança. A escrita cuneiforme, a escrita fenícia. Tu entende? Nós já temos o que como herança também? Nós temos agora o monoteísmo como grande herança deixado por esses povos. Né? Os persas, eles vão desenvolver um dualismo, né? Que é o zoroastrismo. Os persas, esse dualismo que eles vão desenvolver, chamado maniqueísmo, que lá na filosofia nós vamos entender melhor, mas eles desenvolvem a ideia de um Deus do bem e um Deus do mal. Arimã e Arruda Mazda. Olha só, a ideia de monoteísmo, a ideia de Deus, a ideia de Satanás, a ideia de Deus do mal. Observe como essas civilizações estão deixando um legado muito grande para as civilizações futuras. Okay? E não é só gregos e romanos, eu acho um erro muito grande. Tá? Uma banca, um vestibular, valorizar apenas os gregos e os romanos como os caras que deixaram grandes legados para o Ocidente. Claro que não. Esses caras que foram muito importantes, sim. Tranquilo? Então, vamos ver agora os aspectos políticos dessas civilizações. Né? Então, eu tinha um Estado fortemente centralizado, que possuía as terras e controlava a mão de obra, como falei para vocês. É isso. Esse modo de produção asiático, o Estado controlava tudo. A religião justificava o poder absoluto do governante. Por isso que o governante, ele não era só um governante político, né? Só um líder político, ele também era um líder religioso. Por isso que essas civilizações, a gente pode chamar também de civilizações teocráticas. É isso. Porque o cara tinha um poder político, né? E o poder religioso, né? Então, eram civilizações teocráticas, né? Como eu coloquei aqui para vocês. Teocracia é uma forma de governo na qual a autoridade proveniente de um Deus é exercida por seus representantes na Terra. Beleza? O Egito foi um dos exemplos mais extremos de teocracia. Por quê? Porque lá no Egito, o faraó, o rei, ele não era representante de Deus, ele era o próprio Deus. E quando eu falei agora há pouco para vocês que os egípcios tiveram uma exceção no monoteísmo, por quê? Porque em um curto período de tempo, Menófis, o rei lá, o faraó, ele eliminou todos os outros deuses e fez com que todos evocassem apenas um único Deus. Por isso que os egípcios eles se tornaram monoteístas por um curto período de tempo. Mas não vingou, não. Tá? Depois que ele morreu, voltou o politeísmo. Por isso que eu coloquei lá como exceção os egípcios. Mas os egípcios eles não se tornaram monoteístas. Os egípcios eles fizeram uma reforma monoteísta. Ok? Os hebreus sim, os hebreus que continuaram monoteístas, beleza? Então, o faraó, ele era o cara, né? Ele era o próprio Deus. E nós temos os fenícios, que como eles vão se organizar em cidades-estados monárquicas, tá? Eles não chegaram a ser um poder centralizado. Olha só. Enquanto o Egito foi um grande estado, os persas foram um grande estado, os hebreus significaram na era dos reis, os fenícios não.
Os fenícios, eles eram cidades-estados independentes, onde os comerciantes, onde cada cidade tinha uma oligarquia mercantil que governava aquela região. Então, os fenícios também não se tornaram um estado. Os fenícios, eles tinham diversas cidades-estados independentes, onde em cada cidade eu tinha uma elite mercantil que controlava. Diferente do Egito, que eu tinha um rei, tinha um faraó, que controlava todo aquele estado. E ele concentrava em si o poder religioso também. Beleza? Então, esses são os aspectos políticos. Não esqueçam o total controle do Estado na produção, porque o Estado detinha todo as melhores terras, essas paradinhas bem aí. Aspectos culturais dessas civilizações. Pessoal, lembrando que nós estamos falando aqui, eu não estou especificando nenhuma civilização, tá? Nós vamos ter aula específica para isso. Aqui para entender as características gerais delas. Aspectos culturais. Forte influência religiosa na vida cultural, né? Principalmente entre os egípcios e os hebreus, sabemos a importância da religiosidade, né, para os hebreus. Os hebreus, toda a manifestação deles eram manifestações divinas. A história dos hebreus é uma história de religiosidade. É tanto que o grande registro histórico dos hebreus, tá, é o Antigo Testamento. Beleza? Então esses povos eles estão altamente ligados à influência religiosa. Olha só, desde o governante a tudo do cotidiano. Tá certo? Então nós tivemos aí diversos desenvolvimentos científicos. Tá? E os egípcios eles foram muito importantes para isso. A matemática, a medicina, né? A astronomia entre os caldeus. Eu quero focar aqui com vocês a medicina dos egípcios. Né? Cuidado, não vamos falar em medicina com a visão de medicina que a gente tem hoje. Né? Foi encontrada aí um tempo desse uma múmia onde havia uma amputação de um dedão no pé. Tá? Mas o que fez com que os egípcios desenvolvessem a medicina? A religiosidade deles. Os egípcios eles acreditavam na vida após a morte. Então, se eu vou ter uma vida após morte, então preciso me conservar para isso. Eis a necessidade da mumificação, de conservar o corpo. E se eu estou criando técnicas para conservar o corpo, eu estou desenvolvendo a medicina, porque eu estou conhecendo o corpo, estou abrindo o corpo, estou vendo como é que funciona tudo. Tu entende que a religiosidade, a crença na vida após a morte, contribuiu para o desenvolvimento da medicina entre os egípcios. Beleza? Nós vamos falar isso aqui melhor quando eu for especificar a aula do Egito. Então, nós temos uma arte principal, a arquitetura. Essas civilizações desenvolveram diversas arquiteturas, né, diversos templos, né, encabulosos, que até hoje a galera fica se perguntando, como é que o cara fez isso? Como é que fizeram pirâmides, né? Essas paradinhas e tudinho. Tendo a escultura e a pintura como artes auxiliares. Então, nós tivemos a escrita, como eu falei para vocês, predominantemente ideográfica. O que significa uma escrita ideográfica? Que eu não represento palavras, eu represento coisas, represento ideias, né? Eu não represento sons, tá? Os hieróglifos, né, do Egito, né, a escrita cuneiforme da Mesopotâmia, hieróglifos, né, hieróglifos lá no Egito, né? Como eu falei para vocês, eu vou especificar essa escrita. Então, os caras, eles representavam as coisas, não representavam sons. Beleza? Os fenícios, que vão representar o que? Os sons com o alfabeto. Né? Então, vamos, né, juntando as peças e tendo uma visão geral desses povos da antiguidade. Lembrando que teremos aulas específicas sobre elas. Né? Então, temos a escrita fonética para os fenícios, como comentei para vocês, blá, 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 blá. Direito baseado no princípio de Talião. Isso aqui é muito importante. Primeiro conjunto de leis escritas, Código de Hammurabi, lá na Mesopotâmia. Bicho, que legado que esses caras deixaram pra gente, uma lei escrita. Antes a lei era só tradicional, mata. Agora não. Lá na Mesopotâmia, Hammurabi, Babilônia, vai criar um código de leis, tá? Escrita que o cara agora vai ser julgado, não pela tradição, ele vai ser julgado por algo que está escrito. Né? Aquela paradinha, lei do talião, olho por olho, dente por dente, é deles. Lá em Mesopotâmia, eu vou explicar para vocês. Isso é importante? Por quê? Porque foi o primeiro código de leis escritas. Eu pergunto, essas civilizações foram ou não foram importantes para a gente? Tivemos escrita, tivemos alfabeto, tivemos estrutura do Estado, tivemos monoteísmo, beleza? Tivemos código de leis escritas, tivemos astronomia, tivemos matemática. Então, essas civilizações deixaram um legado muito grande para a gente, tá bom? Então, fica ligado no Código de Hammurabi, primeiro código de leis escritas, ok? Muito bem. Então, vamos continuar aqui, vendo agora uma visãozinha um pouco geral, ainda não é aula de cada civilização,
mas só especificando as contribuições dessas civilizações para a gente, né? Grandes legados ou contribuições que eles tiveram da antiguidade. O Egito, né, no Vale do Rio Nilo, irrigação para controlar o rio, expansão das terras cultiváveis, as obras de irrigação. Lá do Egito tivemos também um calendário, tivemos a medicina, né? Bem interessante a medicina, eu falei para vocês agora há pouco. A medicina é uma consequência da ideia de que eu preciso conservar o meu corpo para eu viver pós-morte, né? Para eu ter uma vida pós-morte, tá bom? Então a religiosidade está associada a esse desenvolvimento da medicina ali para os egípcios, né? Uma monarquia hereditária centralizada, uma escrita pictográfica, né? Que eram os hieroglifos, né? As tumbas nas pirâmides, mumificação, tal. Então observe que, quando eu falo de pirâmides, uma pirâmide ela tinha dois significados importantes que eu quero que vocês entendam, olha. Eram grandes construções, o que representavam? Ela representava a força que o Estado tinha de controlar uma massa de escravos, de trabalhadores para construir. A primeira coisa que representava era o poder do rei, o poder do faraó. Então tinha um aspecto político. Segundo, que também tinha um aspecto religioso, porque eram túmulos, né? É ali que a galera ia ficar pós-morte, beleza? Então as pirâmides têm tanto o aspecto político quanto esse aspecto religioso. E aqui são, né, os principais contribuições dos egípcios, né? Os sumérios, o que esses malucos deixaram pra gente? Lembrando que Sumério é um povo lá da Mesopotâmia, assim como os babilônios, tal. Cidade-estado, né? A ideia de cidade-estado. Acredita-se que as primeiras cidades são sumerianas, né? Matemática, veículos com roda, os zingurates, que eram templos. Zingurates é tipo aquelas torres de Babel, beleza? Que eram templos. Deus vinha, o sacerdote ia lá, patesi, conversava com Deus, voltava e dava as informações, beleza? Então, aqui dali tinha todo um aspecto religioso também, né? Aí, né, a Bíblia relata o fato de, negócio de Deus vir aqui, vamos chegar até lá. A Torre de Babel é um grande exemplo de um zingurate. A escrita cuneiforme, né, que esses caras desenvolveram a escrita cuneiforme, como eu comentei para vocês, escolas, né? Muito bem. Os babilônios também eram um povo da Mesopotâmia, tá? Eles deixaram como um grande legado, que é o principal que eu acredito, né? Que é o Código de Leis, né? O Código de Hammurabi, tá? E a unificação de toda a região da Mesopotâmia, beleza? Foi uma tentativa de reunir toda a região da Mesopotâmia. Lembrando que Babilônia foi um povo da Mesopotâmia. Como eu falei agora há pouco para vocês, a Mesopotâmia é apenas uma região. Principal legado dos babilônios, o Código de Hammurabi. Não esqueçam, principal legado dos sumérios, a escrita cuneiforme. Vão mentalizando essas paradinhas aí, beleza? Assírios, no norte da Mesopotâmia, também povos da Mesopotâmia, né? Uma sociedade militarista, engenheiros militares, do Império Armado da Mesopotâmia ao Egito. O grande legado dos assírios, que também foi um povo da Mesopotâmia, foi esse militarismo, foi a utilização de metais até, tá? De armas mais eficientes. Os assírios, nós vamos ver na aula sobre eles eram um povo assim que dominavam pelo terror, eles tinham a arte da tortura, a arte de dominar. E um grande legado deixado por eles foi isso. Foi toda essa engenharia militar que eles construíam para se defender e para dominar outros povos, né? Nós temos os caldeus também, que também é um povo na Mesopotâmia, com astronomia, compreendendo as fases lunares, né? As 4 semanas, tal, o ano solar preciso, a astrologia, o zodíaco, blá, 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 blá. Então, galera, essa galera deixou uma coisa muito interessante, né? Os fenícios, né? Atual Líbano, como falei para vocês, os fenícios, eles foram uma exceção muito interessante, porque eles desenvolveram um comércio muito grande ali, dominando a região. Tem diversas províncias na região do Mediterrâneo, né? Essa talassocracia, que significa Império dos Mares, né? Então, os fenícios deixaram grandes legados na construção naval, porque eles desenvolveram um comércio marítimo. A necessidade, como falei para vocês também, de um alfabeto fonético para representar esse comércio que é intenso, que é rápido, que é acelerado, né? E um comércio além mar, os lídios na Turquia, né? Que deixaram um grande legado como a cunhagem de moeda, esse sistema monetário que até hoje nós utilizamos, né? Os hebreus, os judeus israelitas, né? A terra de Canaã, que é o atual Israel. O principal legado dos hebreus, monoteísmo, a ideia de um único Deus. Vai ser dos hebreus que vão desenvolver as 3 maiores religiões monoteístas.
o Islã, o judaísmo e o cristianismo. Não necessariamente nessa ordem, que é cristianismo, islamismo e judaísmo a ordem. Mas essas grandes religiões monoteístas, elas vão ter como herança essa ideia de um Deus que os hebreus iniciaram. Os 10 mandamentos, né, que era um código de lei dos hebreus, né, que hoje é um código moral das religiões monoteístas, do cristianismo. A criação de um código de valores éticos e morais, como eu comentei agora há pouco para vocês, né? Essa ideia de monoteísmo, um novo padrão, né? Um novo estilo de vida, de monogamia, de vida simples, tudo isso, né, foi deixado por esses povos da antiguidade, foi deixado pelos hebreus, né? E tudo isso está relatado aonde? No Velho Testamento. Então, galera, é muito importante essas civilizações. Essa primeira aula aqui, sobre civilizações orientais, eu quero só que a gente compreenda as características gerais, para você entender o grande legado que esses povos deixaram, beleza? Você talvez nem precisa assistir as outras, especificando Egito e Mesopotâmia, isso aqui resolve. Se você entendeu aqui as características gerais de todas elas, você já deu um passo muito grande para o vestibular. Como não falar também dos persas, né? Os persas, que vai ser o maior império da Antiguidade Oriental, dominando todos os outros praticamente, onde eles terão um amplo sistema de estradas interligando suas províncias, né, suas satrapias, né, a unificação de um povo vasto e um único império. Como eu disse, os persas se tornarão o maior império da Antiguidade Oriental. A ideia de tolerância, né, de dominar os outros povos, né, correios reais, né, as satrapias, que eram unidades administrativas. Quando eu falo de correios reais, era todo um sistema de estrada que interligava todo o império, onde uma informação chegaria a uma satrapia de forma bem rápida, onde tinham pessoas ali em pontos estratégicos que iam continuar levando essa informação. Os persas, né, foram muito importantes também. Como não falar também do dualismo, Deus do bem e Deus do mal, Arruda, Mazda e Arimã, não é isso? Os dois deuses que representam a divindade divina e as divindades maléficas, né? A ideia que nós temos hoje de Deus do bem e Deus do mal. Então, galera, é interessante a Antiguidade Oriental. Não deixem de entender a Antiguidade Oriental. Não caiam no erro de estudar só Grécia e Roma. Não. Tá? Entendam que muitas coisas que nós utilizamos hoje foram deixadas por esses camaradas da Antiguidade. Beleza? Então, como nós vimos só os aspectos gerais, eu vou fazer aula específica de cada uma dessas civilizações, tá? Para quem quiser aprofundar mais sobre o Egito, quem quiser aprofundar mais sobre a Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas. Mas é só isso aqui, de compreender as características gerais, já é o suficiente para você responder uma questão, uma prova. Agora, se você fazer específico, como eu disse, nem precisa, ok? Então, galera, espero que vocês tenham compreendido, né, a Antiguidade Oriental, né, as primeiras civilizações, os primeiros estados. Você se inscreve no canal, você compartilha essa aula com seus amigos, né, para que eles possam estudar para a prova também, que todo mundo merece uma oportunidade, ok? Então, vamos se inscrever no canal, vamos dar um likezinho de joinha, comentar, pode fazer alguma pergunta, interagir, que nós estamos aqui para ajudar vocês, tranquilo? Então, aquele abraço e valeu pela atenção, galera.